Algumas situações têm se repetido em sua vida e essas repetições têm desencadeado o que em você? Medo, angústia, preocupação, sofrimento emocional, cansaço emocional? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo para que a gente possa compreender por que esses padrões ainda se repetem em sua vida. Então vamos pensar. A vida, ela sempre nos envia mensagem. Tudo o que nós precisamos compreender chega até nós de uma forma muito sutil, através de alguns sinais. Ou uma conversa com um amigo, ou uma imagem que a gente vê, um filme que nós estamos ali assistindo, ou um sonho. Tudo que precisa chegar até nós através de mensagens, através de sinal, chega até nós. E às vezes a gente não consegue compreender o porquê que a vida está enviando esses sinais. E geralmente esses sinais chegam até nós através de padrões que se repetem. Então vamos pensar da seguinte forma: a vida, ela não é linear, e ela também não segue uma linha reta, e ela também não se fecha em um círculo. Como que a vida acontece? A vida acontece em uma espiral, em um movimento de espiral, de expansão e retração. Tem momentos que nós precisamos estar voltados para o nosso externo. Precisamos estar em relação, em contato com outras pessoas. E quando nós estamos em contato com o outro, nós estamos tanto aprendendo quanto tirando algo de bom que o outro nos traz. E esse momento é muito importante para o nosso crescimento. Vai ter momentos que nós precisamos estar conosco. É um momento de retração, de voltarmos ao nosso interno, de avaliar o que essas relações têm para nos ensinar. Isso é tão importante. Mas nesse momento que nós voltamos para nós, para entender o que determinadas relações têm para nos ensinar, a gente para um momento de reflexão, de uma escuta interna, para compreendermos o que o outro tem nos ensinado. E é nesse momento que essas repetições, esses padrões que se repetem em nossa vida, nos desperta algo. A gente fala assim, nossa, eu tenho percebido que algumas questões, algumas situações, alguns padrões têm se repetido para mim. As mesmas situações ou situações muito semelhantes eu tenho encontrado no meu dia a dia. E muitas vezes, quando a gente começa a perceber, mas não tem como compreender por que isso acontece, nos gera um estado de intranquilidade, angústia, preocupação, medo. Você olha para uma situação e pensa, essa situação é muito semelhante a alguma que eu vivi há um tempo atrás. Por que ela está de novo repetindo em minha vida? Essa reflexão, quando nós não temos compreensão do porquê acontece, gera vários sentimentos dentro de nós. Algumas pessoas, elas ficam tão cansadas emocionalmente que elas deixam de olhar para aquela situação. E ela fala para si mesma: cansei de viver essa situação, cansei de lutar, cansei de relutar, cansei de passar pelo mesmo processo e eu não vejo solução. E vai abandonando aquilo dentro de si, vai deixando de olhar para aquele lugar. E isso fica guardado dentro de nós. E aí a vida, ela novamente nos coloca determinadas situações, porque precisamos passar para um determinado aprendizado. A vida repete situações para nós, padrões para que nós possamos olhar com mais cuidado. A vida, ela não vem com uma intenção de punição. Eu vou te punir porque você não aprendeu. A vida não tem esse olhar, não tem esse contexto. Muitas situações se repetem em nossa vida porque nós precisamos ensinar. E a vida tem tolerância, tem paciência, ela espera o momento certo de nós compreendermos, de nós termos um olhar mais ampliado, uma consciência mais ampliada para tudo que a vida está nos mostrando. E quando nós negamos isso, quando nós ficamos revoltados com isso, quando nós falamos, eu não quero mais passar por essa situação, você está negando aquilo, porque você não quer olhar para aquele lugar. E tudo que nós negamos, um dia vem novamente para que a gente olhe de uma outra forma. Vem situações diferentes? Vem. Vem com pessoas diferentes? Vem. Mas o padrão é o mesmo.
muda o cenário, muda as pessoas, muda os personagens, muda muita coisa. Mas depois, se você parar para refletir, o padrão é o mesmo. E é o mesmo porque nós precisamos assimilar, compreender a lição que a vida está nos apresentando. Por isso que a vida é tão cautelosa, é tão cuidadosa, que ela repete padrões para nos ensinar, para que a gente possa ter uma evolução espiritual, para que a gente possa ter uma compreensão melhor diante daquilo que nós estamos vivenciando. Então, hoje eu quero apresentar para você 3 padrões que acontecem em nossa vida e que nós precisamos olhar com cuidado. Padrões importantes, que muitas pessoas passam por eles, mas às vezes considera que a questão não é nossa, que a questão é do outro, que o outro tem que mudar, que o outro tem que transformar e que o outro não está oferecendo aquilo que nós tanto necessitamos. Mas, algumas vezes, a questão é nossa. É nós que estamos num processo de evolução. É nós que precisamos passar pela experiência, amadurecer emocionalmente. Então, hoje eu quero que você assimile 3 padrões que são importantes para você começar a compreender por que a vida está enviando tantos sinais para você. Então, vamos lá ao primeiro padrão. O primeiro padrão é relacionamentos que iniciam com tanta intensidade e terminam em frustração. Então, você iniciou um relacionamento. No início, está tudo perfeito. Você está bem com a pessoa, tem uma boa comunicação, uma boa conexão. Só que com o tempo você percebe que alguma coisa está mudando. Que aquela conexão que você tinha no início começou a se perder. Você se dedica ao relacionamento, você tem um cuidado para com a pessoa, você é atenciosa, você faz tudo possível para manter o relacionamento bem. Você começa a perceber que a outra pessoa está emocionalmente indisponível. Por mais que você se dedique, por mais que você dê atenção, por mais que você faça tudo para que o relacionamento tenha uma boa coesão, tenha uma boa conexão, você percebe que o outro não se dedica. E aí você vai desanimando, ficando frustrada, ficando triste. E o que você faz? Termina o relacionamento. Aí você conhece uma outra pessoa e começa da mesma forma, com aquela intensidade, aquele amor, aquele ânimo, você feliz, e no meio do caminho, a mesma situação. Você percebe que a pessoa está emocionalmente indisponível. Não corresponde a tanta intensidade que você oferece a ela. Novamente, você desanima. Mais uma vez você fala, olha, eu vou terminar esse relacionamento porque não tem como. Eu me dedico tanto e a pessoa não corresponde da mesma forma. Isso vai acontecendo de forma contínua na sua vida. Sabe o que esse padrão está querendo me dizer? Que você tem uma carência afetiva. Que o que você precisa fazer é trabalhar a carência em você. Você precisa olhar para esse lugar que tanto você oferece para o outro, que tanto você se dedica ao outro, e o outro não percebe. E você continua se dedicando, continua colocando toda a intensidade que tem dentro de você para o relacionamento. Você não consegue perceber, lá no início do relacionamento, que a pessoa ela não corresponde a você. Mas a sua carência emocional é tão intensa que você continua se desgastando nessa relação. Pessoas carentes acabam se relacionando com pessoas emocionalmente indisponíveis. E por que isso acontece? Porque no início do relacionamento, onde que é para nós percebermos que o outro não tem essa disponibilidade para o amor, a gente não consegue perceber. A carência faz isso conosco, coloca uma venda em nossos olhos e a gente não consegue ter essa percepção. Então, quando você se vê nesse lugar, você se percebe tentando se relacionar com uma pessoa que não está disponível emocionalmente, olhe para si e perceba se não é a sua carência falando pela relação. Se não é a sua carência falando para você, olha, eu não consigo ficar nesse relacionamento me dedicando tanto e não tendo nada em troca. Então, cuide de você. E cuide de que forma? Se dedique a você, escuta as questões internas que você tem, tenha um cuidado especial com você,
Olhe se essa carência não está relacionada à parte infantil que você viveu. Se você não viveu uma carência no contexto familiar, com a sua mãe, com seu pai, primeiro você se cuida. A partir do momento que você tem uma compreensão do porquê você se envolve com pessoas que estão emocionalmente indisponíveis, e se for realmente essa carência que possivelmente é, e você cuidar dela, você não vai mais viver relacionamentos que vão se repetir dessa forma. Você vai ter uma relação muito mais saudável, primeiro com você. Então agora vamos para o segundo padrão. O segundo padrão, a menina que aceita tudo em silêncio. Você é uma pessoa que sempre gosta de agradar todo mundo. Você tem uma dificuldade imensa de desagradar a pessoa que está ao seu lado. Tudo que você pode fazer pelo outro, você faz. E principalmente para agradar, para ser aceita, para a pessoa ver em você um grande valor. A pessoa pede coisas às vezes impossível para você e você vai lá e faz. Nunca diz não ao outro. O não é sempre para você. Você tem medo de desagradar, tem medo da pessoa ir embora, tem medo de perder relacionamentos de amizade, até dentro do contexto familiar. Sempre que o outro precisa de você, você está disponível. O que isso quer dizer? Que você não aprendeu a colocar limites. Você não sabe colocar limites diante do outro, você não consegue fazer isso. E o que está imperando nessa situação? É o seu medo de não ser aceito. É o seu medo que o outro desvalorize a pessoa que você é. Mas, na verdade, quem está se desvalorizando é somente você. Quem não está dando valor à pessoa que você é somente você. Isso acontece por quê? Porque você não sabe quais são os seus limites. Como que nós vamos impor limites se a gente não conhece os limites que nós temos dentro de nós? Enquanto você estiver para servir o outro, enquanto você estiver disponível para o outro, enquanto você estiver para fazer tudo para o outro vai te procurar. E você vai se frustrar todas as vezes que você dizer sim para o outro e não para você. Então, trabalhe o seu valor próprio, trabalhe os limites que você tem dentro de si, trabalhe questões pessoais em você. Quando nós aprendemos quais são os meus limites, até onde eu vou em relação ao outro, que eu sinto que eu estou desconfortável. E a partir do momento que você sente que você está desconfortável, você descobriu os seus limites. Então, antes de nós falarmos o outro está errado, o outro que acaba me frustrando, o outro que não me valoriza, lembre-se que você também não valoriza a pessoa que você é. Quando nós trabalhamos isso em nós, tudo muda. E as suas relações, elas vão ter uma fluidez muito maior, porque quando a gente coloca limites diante do outro, o outro também aprende quais são os nossos valores, porque nós estamos apresentando isso a ele. Isso é muito importante. O terceiro padrão, padrão de superproteção. Você, na sua infância, conviveu com uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, uma mãe atenciosa que sempre esteve ao seu lado. E tudo que ela poderia fazer por você, ela fez. Tomou todas as decisões que poderia, sempre escolheu tudo o que era importante para você. As escolhas eram feitas pela sua mãe e ela sempre fez o possível para você não sofrer, não ter frustração e não ter nenhuma desilusão. E aí você entrou na idade adulta e a sua mãe não estava mais tão próximo a você. E você teve que enfrentar os grandes desafios da vida. Só que você não construiu em si autonomia. Então, tudo que você precisava em relação ao outro, você desenvolveu um medo, insegurança. Você tem medo de dar opinião, tem medo de tomar decisões. No seu trabalho, você prefere ficar em silêncio. Então, qualquer decisão dentro do seu trabalho, você sempre concorda com tudo. O que vocês resolverem, para mim, está certo. A sua opinião nunca é colocada. Seus medos tomam conta de você. E qual é o padrão que está apresentando ali?
O padrão é que você precisa desenvolver a sua autonomia. Hoje você não tem mais a sua mãe para tomar as decisões por você. Hoje você não tem mais a sua mãe para decidir o que você vai fazer. Hoje é sua responsabilidade fazer isso. A partir do momento que nós percebemos que a nossa responsabilidade tomar algumas decisões, a gente tem que tomar a decisão e assumir aquilo que vai acontecer após. Então, se você tomar uma decisão hoje, independente do que vai acontecer, a responsabilidade é somente sua. Então, desenvolva a sua autonomia. Tenha coragem de assumir aquilo que é seu. Em momentos que você precisar colocar a sua decisão, a sua opinião, coloque a sua opinião, independente do que o outro vai achar. Mas sabe qual que é o melhor presente que a gente tem quando nós tomamos a nossa decisão? Saber que a nossa verdade imperou naquele momento. O que o outro vai achar disso, aí depois a gente vê o que vai acontecer. Mas é libertador quando você fala, eu considero que em relação a isso, a minha opinião é essa. É tão importante. O estado de autonomia, quando nós temos ele, nós chegamos a qualquer lugar, com segurança e tranquilidade. Então, se esse padrão se repete em sua vida, se você percebe, no trabalho, eu não consigo dar opinião, eu tenho medo de represália. Em seu relacionamento, a opinião do seu marido é mais importante. A sua, você tem medo de colocar e sempre tem medo porque pode estar errada. Então, quando você começa a perceber, no trabalho, eu tenho dificuldade em colocar a minha opinião. No meu relacionamento, eu tenho dificuldade em tomar decisão. Prefiro que ele tome todas as decisões por mim. São padrões que estão repetindo em sua vida. E esses padrões vão se repetir enquanto você não olhar para você e se permitir buscar autonomia, para que você possa imperar em seus relacionamentos em plena autonomia. Então, são padrões que eu coloquei para vocês olharem como que nós precisamos melhorar isso dentro de nós. E por onde que nós vamos começar? A olhar por que determinados padrões ainda estão se repetindo. Quando nós temos compreensão disso, quando nós conseguimos avaliar por que determinadas coisas acontecem e que tem mais relação conosco do que com o outro, a gente muda o nosso olhar para muitas questões que acontecem na vida. Então, o que é mais importante de tudo isso que eu coloquei para vocês? Nós precisamos ter respeito pela experiência que nós temos, respeito pela nossa vida, gratidão por todos os padrões que ainda se repetem, porque a partir de hoje você vai começar a olhar para esses padrões com um olhar de mais compreensão, de mais afeto, porque a partir do momento que nós compreendemos determinadas situações, muda tudo dentro de nós, muda o olhar, muda o comportamento, muda a postura, muda tudo. E temos que ter gratidão, porque se a vida ainda está enviando a mesma lição, é porque ela ainda tem um cuidado com você, é porque ela ainda tem um apreço por você, porque ela acredita que você pode se lapidar, mudar, transformar, renovar e evitar que esses padrões acabam se repetindo. Então, tudo o que acontece conosco tem um grande propósito, e um grande propósito é do nosso crescimento pessoal e de nossa evolução espiritual. Então, se você gostou desse vídeo, envia para um amigo que você considera que ainda passa por determinadas questões pautadas em padrões que se repetem. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, que sempre eu vou trazer para vocês conteúdos de autoconhecimento. E até o próximo vídeo.